Ok, minha gente, já de volta! Nosso primeiro assunto, a gente vai falar sobre o Campo Teresópolis, aproveitando que o Quincas já está aqui, que foi vice-presidente do Teresópolis Futebol Clube. Bibi, bom dia! Bom dia, eu tô adorando estar aqui. Principalmente, Hélio, porque foi o que eu falei ontem nas nossas redes sociais, né? Vir no seu programa é sempre maravilhoso. Mas como mulher, debater política com fera, eu realmente me sinto pessoalmente agraciada e lisonjeada no seu convite, né? Sou uma defensora que as mulheres podem e devem estar ocupando espaços de poder, espaços de plenária. Então eu me sinto assim, agraciada por estar aqui com feras como vocês, debatendo um assunto que eu adoro, que é política. Obrigado, Bibi. E Bibi é amiga, né? Além de ser dona do programa, é amiga. Faria, hoje nós vamos falar de brigas em bom sucesso, hein? Bom dia. Bom dia, Bom dia. Bom dia, Bibi. Quincas, é um prazer também estar aqui, conversando aí quase que conversando com a população, né? Mas pelo menos falando, eles estão ouvindo e participam aí através da rede social com o Hélio. É um prazer estar aqui novamente para discutir nosso problema. Briga acontece em qualquer lugar, inclusive no interior, né? Então... Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Deixa eu mandar um abraço para Alexandre Paim, para o professor Marcão, também fazem parte aqui do programa Debates. E semana que vem vão estar aqui com a gente, enfim. É a turma do debate. Odenir Cardoso Quincas, primeiro eu quero te perguntar, primeiro te dar bom dia, lógico, te perguntar como é que foi a inauguração, que desde a inauguração da loja a gente não falou disso, eu estava lá junto com você, e depois sobre o Campo Teresópolis e que você foi vice-presidente lá do Teresópolis. Bom dia, Hélio, bom dia, Faria, bom dia, Bibi. Elogiar o look da Bibi, né? Que hoje eu achei que tinha que ser diferente aí as aqui mulheres, no Hélio. Né? Tá de parabéns. A todos os telespectadores que nos assistem nesse momento, um bom dia. E dizer, Hélio, a inauguração da Drogaria Original foi um sucesso, graças a Deus está caminhando e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, aqueles que participaram lá da nossa inauguração. Meu muito obrigado. Cara, foi bonito, hein? Foi bonito, estava bonito lá aquele dia, de gente pra caramba lá. Aliás, a gente vai nesses lugares e encontra com a opção de amigos. Você foi vice-presidente do Teresópolis Futebol Clube? Fui vice-presidente do Teresópolis Futebol Clube na época do Guilherme Dung, né? Nosso saudoso Guilherme. Ah, foi com o Guilherminho que você foi presidente? Foi vice-presidente dele. E ali eu fiquei assim, não pude comparecer, né, a esse debate, conversando sobre a questão de o que fizeram com o Teresópolis Futebol Clube. Eu fico assim muito triste, porque ali, Bibi, a história do futebol, ali na época do Mané Garrincha, do Pelé, os saudosos jogadores, craques de futebol, tiveram ali, jogaram futebol ali. Em 1966, jogaram ali. Ali, Bibi, você não sabe, mas ali as seleções do Kuwait, do Catar, dos Emirados Árabes, todos que vinham para Teresópolis ficavam ou hospedados no Hotel Caxangá ou no Hotel Pinheiros e treinava ali. Essa história precisa ser recontada. Isso. E eu, como iniciei no futebol, lá numa quadrinha da Praça do Alto, fui jogar no Teresópolis, lá com a nossa rapaziada, aquela rapaziada hoje que a gente está aí com nossos 60 anos. Tínhamos histórias, né, grandes do Mané Rita, nós temos história de vários, seu Moacir de Carvalho, doutor Oswaldinho, né, o saudoso, todos esses saudosos que tinham um trabalho social muito grande, né? Hoje, você não sabe o momento da minha história, tem muita gente que não sabe disso, mas como é gratificante eu estar aqui com vocês, poder contar isso, do doutor Oswaldinho, que tirava a gente, levava a gente para o Teresópolis, lá a gente treinava aos sábados à tarde e tinha o treino, ele dava uma barrinha de açúcar para a gente do treino, para a gente dar energia, né? Então a gente já ia assim, garoto de 12, 13 anos, a gente ia para ganhar a pedrinha de açúcar para jogar futebol. Então, olha a história desse Teresópolis Futebol Clube, que eu com 60, mas como o seu Moacir de Carvalho, que é um historiador, o Guilherme Dung, doutor Oswaldinho, todas essas pessoas não passaram naquele clube. Eu vejo, Faria,
Eu sei que você gosta de muitas recordações de fotos. Lá no Teresópolis tinha fotos do Garrincha, tinha do Pelé, tinha de vários craques. Desapareceu tudo, não E tem os mais times nada, nem os troféus do Teresópolis Não, e existem o mais. próprio time, Fluminense, Flamengo, Isso, né, entendeu? Participaram Tinha de jogos pessoas que vinham de Guapi, que jogaram no Teresópolis, como o Vavá, Alceu, como Vavá. Vavá, todos, Moura, enfim, eram pessoas que compartilhavam com o esporte da nossa cidade. Olha, E isso aí, infelizmente, Hélio, vieram pessoas de fora da nossa cidade que usurparam o nosso direito do Teresópolis, do espaço, e infelizmente está nessa situação que com certeza o prefeito vou dar os parabéns para ele, a atitude que ele tomou, a atitude que a Câmara está tomando, e que aquilo ali, Hélio, a gente possa transformar, Bibi, numa área da terceira idade. Que o Teresópolis tem área para você fazer uma piscina aquática, você tem áreas para atender o idoso, Sim. você tem área para aquilo tudo ali. A prefeitura transformar aquilo ali num segmento esportivo da terceira idade. E mais ainda, né? Quando eu ouço isso tudo, eu percebo o seguinte: eu tenho 43 anos, sou de 82 e não conhecia essa história. Mas eu acho que traz uma discussão muito mais profunda, né? Claro que a gente fala do campo do Teresópolis, que eu acho também que, para além disso, pode, inclusive, trazer olheiros sérios para transformar nossas crianças em talentos do futebol. Mas eu acho ainda mais que é preciso que a gente crie uma legislação própria, onde a gente remonte a história, inclusive história recente da cidade, para as crianças da rede municipal, da rede pública da cidade. Ou seja, então é interessante ali saber que tem um pertencimento através do campo do Teresópolis, que recebeu o time de coração dele, que recebeu o ídolo do pai dele, né, para que ele tenha vontade de ir para esse local, porque também é parte da história dele. Então eu acho que isso é fundamental, né, esse remonte de histórias que a gente não conhece. Eu acho que a atitude do prefeito, né, e aí a Câmara, eu acho que se junta a esse movimento, não foi à toa. Ele não tomou isso aí. Ele fez uma coisa que raramente um prefeito faria com tanta rapidez. Então ele agiu com muita rapidez, colocou a placa, isso aqui é nosso, para identificar que o Teresópolis, o objetivo do Teresópolis... É ser da população. O time do Teresópolis já não está atingindo mais, não atingiu mais o objetivo. Foi bom enquanto durou. Mas o espaço é do município. Então, até pouco tempo atrás ia ter um show de funk, uma coisa Já estava até marcado um novo. Eu acho que Sério? lá, eu acho que o espaço é tão imenso, é grande, para estacionamento, para fazer Vila Olímpica, para fazer espaço para pro sediar idoso, os pra jogos criança, aqui, pra por ter que tudo. não? Tem Enfim. tudo. Eu só sempre, como saudoso do futebol que sou, e joguei muitas vezes ali naquele campo. A gente não joguei- falou, você falou de Pelé, Garrincha, mas não falou de Faria, né? Você Que já jogou viu lá. que ele Eu joguei de dia e à noite em refletores, Tinha eram refletores, alguns chegou a ter campeonatos. jogo à Alguns noite. campeonatos do município foram levados para decisão sim no Campo Teresópolis, porque tinha sua arquibancada, tinha um espaço, e o estádio Antônio Sabatoni sempre foi muito famoso. Eu sempre recordo das pessoas que viveram o esporte de Teresópolis, mas que viveu, como não falar do Cléber Correia, Sim. do Presidente da Liga. do Teófilo Faraco, do Denis Neves, do seu Gaspar, é muita gente boa. É, o Gaspar. Os jogadores assim, uma lista tão imensa que a gente vai cometer muito erro se falar o nome deles. Alfredinho Rebelo e Ayrton Rebelo. Pois é, pessoas que viveram, e é uma história que está tão forte que a manutenção daquele espaço é a manutenção da história esportiva de Teresópolis. E exportar isso para Então, as escolas, é uma para as atitude crianças. do prefeito, como o Quinca falou aí, a gente tinha comentado na passada, de elogiar o prefeito e que a Câmara reforce essa situação para que aquilo seja um espaço esportivo para o município de Teresópolis todo e até para a região. A gente recebeu o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo ali no campo, já treinaram ali, já jogaram ali. Então, a história das cores, é lógico, nós que somos tricolores, né? Por que a cor é por que do a camisa Fluminense, é igual do por causa Fluminense? do acidente que teve no trem, que aí em homenagem ao Fluminense se colocou as cores do Teresópolis com as cores do Fluminense. Então tem uma série de histórias para ser contada e ser preservada. Precisa Eu- ser. Mas você não sabe, peraí, eu vou te dar já a palavra. Você não sabe aonde surgiu o Teresópolis. O Teresópolis É. surgiu, ele surgiu lá no Momentos bar, de né, tensão. No? no No?
surgiu de uma dissidência do União Futebol Clube. Clube. E aonde era o campo do União? Era lá Ali na rua na rua Rebelo Pedro Filho, naquele onde canto, é o... terreno Então, da lá da esquina ali. Tá o terreno da terreno lá. esquina. Foi do Rebelo Filho. Ali era o terreno do União, era o campo do União Futebol Clube. Houve uma dissidência, uma parte do União largou o clube e foram fundar o Teresópolis Futebol Clube. E outro prédio, outro local que está, infelizmente, fizeram diziam que iam construir um shopping, e depois diziam que ia construir um prédio, e é uma outra área que não tem um conhecimento aqui para entrar a fundo nessa situação, mas está com um problema jurídico também em cima, onde área era o nobre, campo, né? uma área nobre, que era o campo do União. União. Do União. Que Entendeu? ainda existe como campo? Ali tem um problema jurídico. Ali tem um problema jurídico, querem fazer um shopping aí, não foi para frente. É na rua deu algum Alfredo problema. Rebelo Filho. Então, eu vejo, Hélio, a necessidade das nossas raízes, ô Bibi, Serem recontadas. serem recontadas. Eu Por acho exemplo, também. é o Teresópolis, é o Várzea, é o segmento esportivo que a gente precisa alavancar, resgatar isso. É as festas, Faria, das igrejas, né? das igrejas. Eu acho que a gente... É as festas meu Deus do céu, São as quermesses, são de forma geral. Mas eu acho, Quincas, Farias e Hélio, né, que a gente precisa... Foi um movimento bacana, mas a gente precisa saber o que vai fazer a partir daí, né? Porque o principal do resgate é entender qual é o movimento que vai ser feito para que as pessoas possam saber, assim como eu estou sabendo por vocês agora, né? Qual é a história que tem para ser contada ali? Por muito tempo, a gente estava falando aqui que há pouco tempo atrás ia ser um show de funk completamente questionável, nada contra, mas a gente precisa perceber quais são os espaços que vão ser cedidos para determinadas situações. O campo, então, pelo visto, não era esse espaço. Esse espaço é um espaço nobre da cidade, que a gente precisa recontar a partir das secretarias, as secretarias de esporte. Nem sei quem é o secretário de esporte agora. Ainda não tem, é um sub. Né? Mas é fundamental que se remonte essa história. Hoje a gente tem ainda, através da lei do achar, um desconto para os clubes, para sediar, para que seja feito o esporte, mas por que não pensar em fazer tudo no Campo Teresópolis? Tentar remontar esse campo, não só para uma parte histórica, mas como uma parte futura. E surgiu uma ideia aqui no programa também, a ideia do Ayrton, em que o governo vai à CBF, o Ayrton até se prontificou junto, conversar com o presidente da CBF, para ali, onde é o campo do Teresópolis, pegar um pequeno espaço e fazer dali o Museu do Futebol. Sim, sim. Por quê? Porque lá na CBF não pode ser feito, porque a CBF, lá na Granja Comari, aquilo lá é um local de trabalho. Os jogadores estão ali, eles não estão brincando. Trabalho, eles estão trabalhando. Ah, porque eu quero levar meu filho para tirar foto com o jogador? Não pode. Tá em movimento, Ali né? é um local de trabalho. Não pode entrar aqui dentro do estúdio. Aqui é o nosso local de trabalho. Pode abrir a porta ali e ir entrando, que vai nos atrapalhar. Então, surgiu essa ideia aqui, Quincas, no programa da semana passada, ir à CBF, e com certeza a CBF botaria dinheiro nisso. Porque uma parte daquilo ali seria da CBF para fazer o Museu do Futebol. Hélio, eu também vejo que, claro, a gente vai aqui, nós todos, e principalmente quem viveu mais no esporte, claro, vai ter um monte de ideia. Muita sugestão para aquele espaço, muita. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o prefeito vai discutir com os colaboradores dele, mais próximos, os secretários, vereadores, e vão fazer coisa boa ali, não tem como não fazer. Ninguém tomava uma atitude dessa de não fazer coisa boa para a cidade. Eu acredito que o esporte vai ser o principal foco ali dentro. Ô Diego, pode jogar a imagem aí do Teresópolis se você quiser, porque a gente já está terminando o papo. Até na questão social, Bibi, era tão importante aquele clube ali, naquela região onde a rapaziada da comunidade Tira a criança da rua, né? Tira a Comunidade criança da da rua. beira-linha, tudo participava ali, jogava bola ali. Hoje a gente tem... eu posso não posso denominar todos aqueles companheiros meus, como da beira-linha, o NEM, o Timica, o Giri, enfim, a gente participava daquela questão social, a gente vivia ali dentro do Clube Teresópolis. Vanderlei, E hoje não goleiro, tem. que é da Vanderlei, beira-linha. goleiro, enfim, Miguel do Quintal do Céu, que chegou a jogar no América. Fora além dessa questão Gisélio, social, chegou quanto de a treinar trabalho lá no não gera Fluminense. também, né? Então, a gente aquilo ali, naquela região, passou a ser uma questão social. do município de Teresópolis. Então, não vejo hoje
a prefeitura fazer o Museu dos Esportes, mas eu acho que a prefeitura deveria resgatar aquilo ali e trazer o esporte, renovar o esporte da nossa cidade e aqueles campeonatos que a gente tinha no sábado, domingo, que era o time do bairro São Pedro, o Flamenguinho, era o Teresópolis, era o Vaz, era o Posse, era o Pimenteiros, aquilo, né, dava vida. Aquilo dava vida ao esporte teresopolitano. A gente teve campeonato em Teresópolis com 32 clubes. Olha só que campeonato louco. 32 enorme. clubes num campeonato só, unindo interior e cidade. Com chaves direitinho, o presidente da Liga era o Teófilo na época. Lembrar do Spinelli também, sempre teve virado no... Então, só que eu comentei aqui na semana passada que a Copa de 70 deu um pulo no esporte e principalmente no futebol do país inteiro, a Copa de 70, quando o Brasil foi tricampeão do mundo. Ele foi talvez o maior feito do esporte naquele momento, então foi explosivo. E cresceu muito naquela década. Só que depois, os jovens, as redes sociais, outros afazeres, tirou muita gente dessa parte de esporte e muito do futebol. A gente ficava trabalhando a semana inteira, esperando o domingo para participar de uma partida de futebol. Hoje já não tem mais isso, infelizmente não tem. Eu vejo uma imagem dessa do Teresópolis, Nossa, de doer. Me emociono, devido à minha infância ali, os meus amigos que eu participei com eles, e ver o poder público, né, as administrações municipais deixar acontecer uma coisa. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade, você tem razão nisso. Olha quantos governos que tiveram aí... Foram omissos a foram essa omissos história, a essa né? situação e deixar chegar a esse ponto. Mas a gente não pode estar olhando para trás, vamos resgatar e vamos alavancar o Teresópolis, que eu acho que o município, o cidadão teresopolitano merece isso aí. Senhores vereadores, para encerrar isso aí, agora depende de vocês, porque vocês têm que fazer o tombamento desse terreno todo, de toda essa área, aí acabou. Foi aprovado, tombou o prédio e o terreno e toda essa área, acabou, ninguém mais pode mexer. Tá? E só fazer crescer cada vez mais essa área aí, espetacular. Hoje está assim, Bibi, arrancaram o gramado. A tal mulher que comprou, que a gente ainda não sabe quem é, ela já deve ter sumido aí. Ela contratou uma empresa que não recebeu, uma máquina que foi para lá, arrancou o gramado todo, que já não era mais nem gramado, era mato, e hoje está assim, a situação de Teresópolis hoje é essa que está aí. Seu Manel, né? O saudoso Seu Manel deve estar virando lá dentro do caixão, tadinho. Porque ele era um... Seu Manel. Era um guerreiro. Lá não tinha, era sinônimo quase. Ele com a esposa dele, o filho, né? Todo mundo viveu essa época aí. Bom, mas isso aí é uma situação que está praticamente resolvida. Campo Teresópolis. A gente falou sobre os vereadores. Ontem não teve sessão na Câmara dos Vereadores por falta de quórum. Faltaram vereadores por falta de quórum. Porque faltaram vereadores, então não teve quórum. E aí vi muita gente falando aí, ó, a situação de ontem na Câmara de Vereadores. Eu vi muita gente falando e reclamando e batendo bastante aí nas redes sociais. Depois de um feriado super prolongado, os órgãos voltaram a funcionar nessa quinta-feira, os órgãos públicos, no caso a Câmara Municipal, porém, não foi possível realizar a única sessão ordinária prevista para essa semana. 7 faltas e 6 ausências justificadas. Não houve quórum para a realização do trabalho legislativo e, à frente, o vereador Paulinho Nogueira, a sessão durou menos de 1 minuto e foi informado da falta de número previsto para a legalidade do encontro. Pelo menos 11 vereadores, além de Paulinho, compareceram ao plenário. Amorim, Bruninho, Amanda, professora Amanda, Érica Marra, João Miguel, Caio Pefister, Cacau Repórter e os outros vereadores. Aí vamos lá, os vereadores que faltaram: André do Gás, Calé, Fidel Faria, Marcos Rangel, Maurício Lopes e Sandrinho. Só que os vereadores estavam trabalhando em Brasília. José Carlos Faria começa a falar sobre isso. Eles estavam em Brasília. Tinha uma agenda em Brasília. Tá, mas não é bom. Tá. Não é bom faltar quórum no momento. Eu não entendi se teve 11, teve quórum, porque metade mais um
pode votar algumas matérias, pode ler requerimento, você não tem com metade mais um. Não pode votar matéria de talvez 2/3, que aí não cabe. Peraí, estou contando aqui, porque aqui Então, no texto que mandaram para mim tem 11. 11 dá quórum, mas tudo bem, pode o vereador estar no gabinete, alguma coisa de marcar presença, mas está no gabinete. Não é bom, é lógico que ninguém aqui vai, eu digo sempre em política que a gente não... 8 vereadores. 8, então não tem quórum, menos da metade. Então, não é bom, e eu digo sempre na política, em política a gente não ensina, mas a gente aprende. A gente aprende todo dia. Eu acho que se tem uma delegação para sair do estado, para sair do município, e tem sessão naquele período que eles vão estar fora, que se faça uma coisa coordenada. Vai 4, vai 5, ver como que vai fazer. A falta de quórum sempre é um mau exemplo. Acontece, é claro que acontece, o vereador tem seus afazeres, mas é bom o presidente, a mesa diretora, ter contato com os vereadores e olha, vai faltar 4 ou 5 vereadores, se vocês não tiverem compromisso, não deixa de vir não, para a gente poder fazer a nossa sessão, porque são 2 sessões por semana, embora o vereador trabalhe todos os dias, mas o que dá visibilidade é a presença dele na sessão da Câmara. Embora alguns gabinetes funcionam de manhã, de tarde, de noite, a gente sabe que os vereadores têm muito trabalho. O vereador é procurado em casa, no serviço, na Câmara, onde ele é encontrado, tomando cafezinho na padaria, ele é encontrado. Ele é muito solicitado, porque é o agente político que a população tem mais acesso. Então, não dar quórum não é um bom exemplo, mas às vezes, por essas ocupações, eles tinham acontecem. pauta no Senado. Mas quantos vereadores foram? Quantos vereadores estavam em Teresópolis? Então não dá quórum, eu não acho um bom exemplo, mas acontece às vezes e dá para justificar, tudo bem. Mas a população, nós estamos vivendo um momento de que a gente, e muitos da população, não é verdadeiro isso o que muitas populações acham, que o vereador só trabalha nos 2 dias da semana da sessão, não é. Ali é o que oficializa o trabalho que ele faz no gabinete, o trabalho que ele faz junto à população no dia a dia e todos os dias, de domingo a domingo. Então, isso é uma verdade. O vereador trabalha todos os dias. Lá ele oficializa os pedidos, os projetos, discute a pauta do dia, vai para a tribuna, defende, aquele que defende uma tese, o outro já não gosta, critica. Isso é normal. O outro apoia o governo, elogia o trabalho do governo, o outro critica aquilo que falhou. Isso é normal. Não dar quórum não é bom exemplo. Só isso, mas às vezes Vereador, vereador, é com você. Deixa eu falar, eu tenho que soltar os bichos porque eu estou muito leve, Bibi. Não, eu vou pegar pesado também, então você vai antes, Eu acho que o vereador, ele foi a Brasília, eles foram buscar recursos, eles estão correndo atrás do que o passado não conseguiu. Então, Faria, eu entendo se nós fomos vereadores e teve o dia, marcou audiência lá no Senado, ou no Congresso Nacional, ou no Ministério tal, eu acho plenamente o vereador está justificando a ausência dele, ele está trabalhando, não é só no plenário da casa, mas lá ele está trabalhando lá também. E eu vou aproveitar aqui a oportunidade, Bibi, para dizer assim, os vereadores que estão indo a Brasília, estão buscando recursos, nós estamos com N coisas aqui mais próximas que nós podemos resolver. Sim. Olha só, nós temos 3 companhias aqui que está matando a cidade de Teresópolis. A Eco Rio Minas, a Enel e a Imperatriz. E a Imperatriz nem se fala, essa já matou, Cara, então não sei. Olha só, a Eco Rio Minas, Hélio, ontem eu fui ao Rio, e eu percebi a prefeitura na Avenida Rotariana, roçando, limpando, da ponte do Parque Nacional o trevo no Soberbo, aquilo ali é da concessionária. É da concessionária. Na concessão é obrigação da concessionária. É da concessão. Então, eu vou fazer um apelo aqui, esses vereadores que estão buscando recursos, ontem não foi a sessão da Câmara, parabéns, estão buscando lá o recurso. Mas vamos buscar as prioridades mais próximas da gente. Por exemplo, Bibi, a Eco Rio Minas. Você não tem noção de que uma serra fechada 24 horas, ao impacto econômico que dá no nosso município, ao impacto turístico que dá no nosso município. A essa Enel,
A Enel, quantos bairros, distritos estão sem energia? A Imperatriz, estão aí cobrando conta d'água das pessoas humildes, estão cobrando religação, estão fazendo... Cara, e ninguém faz nada. Olha, Quincas, eu vou além. Eu vou provocar por um outro lado agora, né? A gente esqueceu, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa voltar a olhar, a gente esqueceu que o vereador é figura pública por escolha própria. O que isso significa? Nesses últimos tempos eu tenho visto vereador reclamando porque falaram mal dele na internet. Eu tenho visto vereador indo para lá, indo para cá, o que a gente sabe que às vezes precisa acontecer. Mas o que a gente esquece, né? Quando a Bibi, quando o Quincas, quando o Farias, ele resolve vir aqui no Hélio, significa dizer que a gente também se expõe. E quem se expõe, pode ser que você de casa goste da Bibi ou não, pode ser que você goste do que o Quincas fala ou não. E isso, a crítica é natural da figura pública. Então, por que eu digo isso com relação a ter quórum ou não ter quórum, ir a Brasília ou ir até aonde se precisa ir? É que, além das pessoas falarem, está faltando algo que é essencial quando você analisa um currículo, quando você olha nas redes sociais, a habilidade de se comunicar. A gente esqueceu que, na realidade, fazer política, a gente não faz política interna. Estão acontecendo jogos, porque 26 está ali, a gente está vendo o deputado, mas a audiência, o público, o eleitor, ele quer saber o que vai acontecer para que aquele efeito chegue para ele. Você foi a Brasília, está ótimo. O que é que você foi buscar, o que isso vem de concreto e qual é a utilidade disso para a tua população. Porque o político, ele esquece o seguinte, ele teve voto, ele teve o eleitor, mas não foi nem 1% da população que ele está abrangindo agora. Agora, o que ele precisa, para além do voto, é ter popularidade. Então, ele pode e deve explicar para a população que procura saber e entender o porquê que ele foi a Brasília. Ele foi a Brasília fazer o quê? Tirar foto? Tirar foto com o rei do camarote, que muitos fizeram, e eu acho um absurdo. O cara tá no meio de um escândalo, né? E Sorocaba já era o que era para além dele. Então, foi tirar foto, foi tietar outros políticos ou foi procurar recurso? E que recurso, como vai impactar a cidade? A gente precisa, eu tenho batido muito nisso, numa cidade pequena, Hélio, Faria e Quincas, né? Todo mundo se gosta, todo mundo se conhece, mas a gente precisa ter um olhar político-social de quem decide fazer para a população. Então, é claro que a figura pública, ela precisa não só ir. Ir não é o problema. As pessoas não se chateiam porque o ente político faltou, ele se chateia porque ele não sabe o movimento que ele foi fazer. E o que virá para concreto da população a partir disso. Eu acho que, por exemplo... O que vocês acham? Eu acho, concordo plenamente. Eu acho que a Câmara, ela é os 100 dias de Câmara, Sim. 100 dias do prefeito, e os parlamentares que assumiram o primeiro mandato, né, tudo não é água com açúcar. Exato. Vai vir a hora do pega para capar. Do pega para capar. Então, eu acho que a Câmara, ela deveria, por exemplo, esses 3 setores, tem um outro setor que eu esqueci de falar, que é o Departamento de Rodagem, o DR. Você vai a Teresópolis, Friburgo, as faixas divisórias da pista são tudo apagadas. O cara tem que estar adivinhando aonde que ele vai passar. Aí esse debatedor que aqui vos fala vai achar que eu sou o quê? Ah, não, ele está crítico. Não é crítico, é porque tem deputado aqui na cidade que vem aqui fazer média também. Mas está se fazendo, vem fazendo na média inércia. aqui também. Mas é deputado, mas tem as prioridades que a gente necessita. Mas isso depende de articulação. Então, eu fui a Brasília. Eu conversei com o superintendente do DR. Por exemplo, mas por que não faz uma audiência pública na Câmara de Vereadores com a Eco Rio Minas para discutir a situação tal? Por que não faz uma audiência pública na Câmara Municipal com a Enel para discutir a situação da falta de luz? Por que não se faz uma audiência pública na Câmara Municipal, onde é a casa do povo, para se discutir os tais fatos? Então, não é só, quando estou falando aqui de deputado, não estou dando nome a deputado nem nome a vereador. Eu acho que a gente tem problemas mais próximos da gente que a gente precisa resolver ontem. Eu só queria reforçar o que o Quincas coloca. Não porque a gente teve lá, a gente teve porque a gente lutou aí, né, na comunidade, fizemos nosso trabalho. Não é bom, ruim, agradamos a uns, sofremos crítica de outros, isso é normal. Agora, é lógico que o Quincas coloca um ponto aqui que é fundamental para o Poder Legislativo. Se a Enel não está correspondendo e não está, que chame um dos diretores para ir lá dar explicação.
Se a Água do Imperador está deixando a desejar, que se chame um diretor para olhar em público os vereadores fazer questionamento. Se a Eco Rio Minas não está atendendo às necessidades da estrada, principalmente porque o maior trecho de concessão dessa estrada, ela pertence a Teresópolis. É o maior trecho de privatização dentro da estrada, o maior trecho pertence a Teresópolis. Então, chama o diretor e diz por que fecha a serra tal dia, porque a obra são todos os dias e não respeita um final de semana ou determinados horários. Chama e debate, os vereadores vão fazer pergunta. Pergunta que não tem nada a ver com o assunto, pode ter, mas perguntas importantes, porque ele representa a população, aquilo que a população quer saber, precisa ver. E se tiver outra empresa, a empresa de ônibus, se está deixando a desejar, que se chame o diretor da empresa de ônibus e faça uma sabatina com ele. Essa é a função, uma das principais do vereador, nós fizemos na hora isso, que se diz respeito a quantas nós, vezes, nós fizemos isso na época não da essa empresa anterior. Não estou dizendo que nós fomos bons por isso, não. Mas a gente detectamos o problema. Por exemplo, teve uma cobrança ilegal da companhia de luz, lembra? Que até foi eu que solicitei a presença. Quem era antes da Enel aí? Uma empresa? Ampla, Sérgio. A Ampla. Na época era a doutora Cássia foi lá para dar explicação. Aí a Ampla começou a cobrar uma taxa na conta de luz que a gente achou aquilo um absurdo. O que nós fizemos? Nós fizemos uma audiência pública, convidamos o diretor da Ampla, foi lá, esclarecemos e cancelamos aquela cobrança na conta de luz. Nós tivemos problema também com quantas vezes chamamos o representante da FESO, foi lá na Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês dois aqui. O Hélio vai poder Neto ia lá para discutir com a gente, estava sempre mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Programa de telefonia, vocês não acham que Teresópolis está confundindo conceitos? O que eu quero dizer com isso, Hélio? A gente está confundindo, né, a política interna, aquilo que a gente precisa fazer para quem vem deputado, para os jogos internos políticos, porque você de casa sabe que acontece, claro, mas está confundindo com a política que precisa ser feita para a população. Então, mas estão acontecendo muitos movimentos para 26, a população não quer saber disso, ela não se interessa com isso. É preciso que o show esteja acontecendo no palco enquanto a coxia está lá trabalhando também. O que eu quero dizer é, a gente tem confundido a época de vocês, e eu não paro de estudar, até os livros do Vanderlei me ajudam muito a entender conceito histórico, sobretudo da vereança, né? Eu tenho visto a mudança dos tempos. O político antes ele sabia que ele trabalhava para a população, ele tinha que dar respostas à população, ele precisava fazer com que a população entendesse o que ele estava fazendo ali. Hoje eu percebo que o político está mais preocupado, isso não é só aqui não, tá gente? Porém aqui tem se acentuado. Ele está mais preocupado com a próxima eleição. Quer dizer que se ele passar de 24 a 26 preocupado com a eleição de deputado, de 26 a 28 com a reeleição, o povo está secundário nisso. A gente está ficando em segundo plano, quando na verdade o povo tem que ser protagonista. E o que vocês estão me falando aí era o seguinte, a taxa da luz estava alta, a gente chama para cá. Por quê? Porque o impacto era na população. Com certeza. A gente não vê mais isso, esse impacto, esse protagonista não está mais na população. Então, eu não sei o que o vereador está fazendo em Brasília. Eu não sei o que ele está fazendo lá. Mesmo lá na internet dele, eu vejo ele abraçando outro político, eu vejo ele sorrindo para a foto, mas o efeito prático daquilo, ele não conseguiu comunicar. Não estou dizendo que ele não está fazendo, porque eu não sei. Eu estou dizendo que ele não conseguiu comunicar a importância dele. E o problema não está na viagem. O problema não está em ele não chamar ele, o problema está em ele não conseguir comunicar com a população o que ele faz, quem ele é. Então ele está deixando de ser uma figura de respeito para ser uma figura altamente criticada nas redes sociais. O político ele já tem essa pecha, não tem jeito. Mas aqui a gente está acentuando e agravando essas críticas porque ele não está tendo a capacidade de comunicar o que ele vai fazer e ele é esse ator público. Ele precisa comunicar, ele precisa dar... Resumindo, faltou comunicação na Câmara. Não tenha dúvida. Aliás, o que tem faltado é comunicação. Né? A gente não está conseguindo se fazer entender, o político foi, não tem problema ele ir. Isso tem um efeito prático para cá, ok. Mas tirar foto com o rei do camarote só não dá. Ok, a gente vai para o comercial, temos comercial agora e na volta eu venho falando sobre o bairro das Paineiras e um problema que está acontecendo nas Paineiras, inclusive eu tenho imagem, mas que, olha só, o problema está acontecendo em função da solução.
deram a solução para um problema que existia e acabaram criando um outro. E a gente vai falar sobre esse assunto e debater, porque isso é importante para toda a região central da cidade. Esse assunto que a gente vai debater na volta do comercial. Lembrando o seguinte, continua a oferta do gás no Super Gasbras. Gás, você liga para lá, 2643-4487, você ainda vai ganhar, você comprando gás, você entrando no aplicativo e comprando gás no aplicativo, você vai ganhar um conjunto de facas Tramontina. É mesmo, um conjunto de facas Tramontina. 2643-4497, Super Gasbras. Controle o gás na palma da mão, que você vai controlar o gás pelo seu celular. Gás monitorado, faca afiada, cozinha imbatível. É só você ligar 2643-4497, pegar todas as informações, compra o seu gás e ainda vai ganhar um conjunto de facas. A gente volta já.